Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. É muito bom poder estar aqui mais uma vez e hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor e vamos compartilhar juntos desse momento. E eu espero e oro para que Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Estamos na série de mensagens da carta de 2 Tessalonicenses. Fizemos a exposição de 1 Tessalonicenses, agora estamos na última parte de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no último capítulo da carta. E vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu da Tua graça para que possamos acordar, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que se renovou sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até esse momento. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que o Senhor fale ao nosso coração, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 6 ao 18. Nós vamos estar lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 6 ao 18. Amém? Irmãos, deixa aberta aí a Bíblia nesse capítulo e nós iremos ler logo em seguida. Nós estamos em 2021 e infelizmente ainda estamos em pandemia. A pandemia que 2020 trouxe para o mundo. A pandemia ela trouxe diversos impactos na nossa vida. Na vida de todas as pessoas, do mundo inteiro. Impacto nos preços, impacto na saúde, mas impacto também no trabalho. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empreendedores perderam seus negócios, faliram. Muitas famílias ficaram sem seu sustento. Se antes já estava difícil conseguir trabalho, com essa pandemia as coisas conseguiram piorar. E é nessas horas e nesses momentos que nós vemos a importância de nós sermos caridosos e altruístas. Mas também lembramos que o sustento vem do Senhor. Se temos um emprego, se temos um trabalho, se temos uma vida que consegue ter certa estabilidade, se temos um dinheiro sempre no fim do mês, é porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem pão na nossa casa, tem comida na nossa mesa. Se nós conseguimos manter e nos sustentar, isso tudo provém do Senhor. E lembramos que apesar de trabalharmos, ainda assim o sustento vem do Senhor, pois Ele nos dá a força para poder trabalhar, Ele nos dá a saúde para poder trabalhar, Ele dá o sustento, porque dele é o ouro e a prata. Nós somos apenas mordomos. E Deus nos chama a trabalharmos com nossas próprias mãos. O trabalho em si ele é uma bênção. Ele é uma bênção. É onde tiramos nosso pão, o nosso sustento, a nossa possibilidade de conseguir certo conforto e certo crescimento. O trabalho também nos concede a oportunidade de abençoar outras pessoas, o privilégio de abençoar outras pessoas. Contudo, muitos ainda pensam que o trabalho é uma maldição, que o trabalho é algo a ser evitado, que é um mal necessário. Havia uma igreja no primeiro século que tinha alguns irmãos que também pensavam dessa forma. Alguns membros daquela igreja queriam fugir do trabalho, sob a alegação de que Jesus iria voltar. Ou talvez eles já tinham essa atitude e, por pensar que Jesus iria voltar, eles só reforçaram essa atitude deles aí de querer fugir do trabalho. Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro na carta de 1 Tessalonicenses e também 2.
Essas pessoas eram preguiçosas e viviam uma vida desordenada, indisciplinada. Viviam a custas de outras pessoas, viviam abaixo da linha de pobreza, tendo plenas condições de poderem trabalhar. Abusavam da generosidade das outras pessoas e até dos próprios irmãos da igreja. E Paulo escreve para eles com pulso firme e uma ordem bem clara: trabalhem e parem de se intrometer na vida dos outros. Acompanhe comigo na leitura bíblica e tente identificar isso que nós conversamos agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz o seguinte: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, chegamos ao fim dessa carta, ao fim de 2 Tessalonicenses. E na primeira carta nós vimos que o apóstolo Paulo já tratou com algumas pessoas que tinham esse problema de não quererem trabalhar. E vemos que esse problema persistiu. Esses irmãos continuaram com essa vida completamente desordenada, o que estava causando um constrangimento até para a igreja terem irmãos assim. E Paulo deseja realinhar o pensamento deles. Novamente, Paulo insiste sobre o trabalho, mostrando que não é uma opção para o ser humano, principalmente para um cristão, um discípulo de Jesus. Talvez você olhe para o seu trabalho e veja ele como apenas um fardo. Talvez você fica contando os dias para chegar sexta-feira, ou talvez você seja que nem o Garfield e odeie as segundas-feiras. É claro que há alguns trabalhos que são abusivos e até comparados à escravidão. Isso também é uma demonstração do que o ser humano é mau e do pecado que afetou todas as relações humanas. E a exploração é presente, sim. Isso não é negado. Mas a importância do trabalho, ela é muito clara na Bíblia e nós vimos aqui agora também. Talvez você, então, veja o seu trabalho como o maior propósito da sua vida. Muitos vivem o termo workaholic, que é alguém que é viciado em trabalho, como se colocasse o trabalho acima de tudo. Mas, na verdade, o que precisamos é um equilíbrio. Precisamos de uma visão bíblica do trabalho, uma visão de Deus em relação ao trabalho, a sua razão, o seu propósito para as nossas vidas. O que Deus planejou com o trabalho para nós. Antes de tudo, eu quero que você encare o trabalho como algo de Deus. Encare o trabalho como algo de Deus. E hoje nós veremos 3 razões que te farão encarar o trabalho como algo de Deus, segundo nós vimos nesse texto. Primeira de tudo é que o trabalho é um mandamento. Trabalhar é um mandamento de Deus. Versículo 6
nós lemos que o apóstolo Paulo diz: em nome do Senhor Jesus, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, se referindo àqueles que não trabalham. No versículo 10, ele vai dizer o seguinte: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Versículo 12 vai dizer o seguinte: ainda a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Nós vimos algo bem frequente aqui, que é o apóstolo Paulo, o apelo a eles obedecerem às palavras que ele falou, as ordenanças que ele tinha transmitido. Em outras partes também, nós vimos alguns versículos também falando, em outros capítulos, sobre as tradições que eles ensinaram, sobre o fato deles permanecerem em obediência ao que eles ensinaram. E a tradição transmitida pelos apóstolos, ela tinha autoridade de Cristo. E por isso era digna de obediência. E os tessalonicenses, eles entendiam que eles falavam em nome de Jesus Cristo, que os apóstolos falavam em nome de Jesus Cristo, que o Paulo transmitia a palavra de Deus, que era digna de ser obedecida. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver isso. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, ele também vai dizer: olha, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. E no capítulo 3, versículo 4, ele diz: temos confiança no Senhor quanto a vocês, que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Então eles tinham essa autoridade que era reconhecida pelos tessalonicenses. E hoje nós também reconhecemos quando abrimos e lemos a palavra de Deus. Mas surgiram ensinamentos que alguns diziam partir dos apóstolos, mas não eram. Algumas pessoas da igreja, aqueles irmãos daquela época, traziam ensinamentos e visões e interpretações que diziam vir dos apóstolos. Talvez até uma carta que escreveram e a igreja recebeu como se fosse do apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Jesus, que talvez a vinda de Jesus já tinha acontecido. Por isso que também o apóstolo Paulo escreve essa carta. E no versículo 17, nós vimos, no capítulo 3, versículo 17, nós vimos que ele diz: olha, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Então, no manuscrito original em que foi escrito, Paulo colocou algum sinal para não ter mais esse problema de escreverem no nome dele. E essa carta foi escrita para demonstrar também, para lembrar os irmãos e deixar claro aquilo que Paulo ensinou e aquilo que não ensinou. E para que, sabendo que eles ensinaram, o que o apóstolo ensinou, eles permanecessem no ensinamento que receberam. E quanto a isso, John Stott diz existirem três significados para a palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado e pode significar todo cristão, ou seja, todo cristão de certa forma é enviado por Deus. A segunda significado que tem, que nós vemos na Bíblia, é de missionários ou pessoas enviadas pela igreja para um trabalho específico. E o outro significado é se referindo aos 12, aqueles que foram comissionados diretamente pelo próprio Cristo. E esses 12 tinham uma autoridade que era superior a qualquer outro seguidor de Jesus daquela época. Eles foram o fundamento da igreja, o fundamento da palavra. Zacarias de Aguiar diz o seguinte, professor da FABAPAR, da Faculdade Batista do Paraná, diz o seguinte: os apóstolos, os 12, foram dados pelo Senhor para lançarem o fundamento da igreja, sendo Cristo a verdade fundamental e central da fé. Portanto, Paulo tinha autoridade, na autoridade do Senhor, diz para esses irmãos que obedeçam. Por isso que eles tinham essa autoridade. E eram os 12, no caso com Matias, Paulo, Tiago, irmão de Jesus,
né? Então nós temos esse fundamento que Jesus concedeu à igreja. Aqueles que falavam aquilo e transmitiam a palavra do Senhor e preparavam um caminho para que a igreja pudesse andar sobre a verdade do Senhor, e combateram mentiras que surgiam a respeito de Jesus e falavam da verdade acerca de Cristo. E hoje nós temos o relato deles aqui e podemos sempre voltar a eles para sabermos da verdade, aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso que eles dizem que é um mandamento, por isso que trabalhar é um mandamento, porque fica claro que esse é o ensinamento dos apóstolos que estiveram com o Senhor Jesus Cristo. É uma ordem que devemos obedecer, porque vem do Senhor e não apenas de homens. E também o trabalho sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Primeiramente porque Deus trabalha. Nós vimos em Gênesis capítulo 2 o seguinte, versículo 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Não que Deus tinha se cansado, mas para ser o exemplo depois para o povo de Israel descansar no sábado, né, segundo a lei de Moisés. Mas o interessante é que diz aqui, Deus acabou tudo o que havia feito, de toda a obra que tinha feito, todo o trabalho que o Senhor tem feito. E Deus continua trabalhando até hoje. Jesus diz em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O Senhor trabalha. O nosso Deus é um Deus vivo que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus criou o homem, Adão, ele disse para o homem trabalhar. Adão recebeu um mandato cultural para trabalhar. Antes do pecado, antes da desobediência, o homem tinha suas responsabilidades. Deus colocou o homem para dar nome aos animais. Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Deus disse para os seres humanos, o homem e a mulher, olha, dominem a terra, dominem sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis, dominem sobre os animais, dominem sobre essa terra, sujeite a terra, subjugue essa terra. Ou seja, use a sua criatividade, domine, tire dela o seu sustento, trabalhe. A única diferença é que o pecado, depois do pecado, a natureza do trabalho foi afetada. Alterou a natureza do trabalho. O que antes era feito de forma prazerosa, de forma sem cansaço, vamos supor, agora era feito do suor do rosto. Por isso que depois que o homem pecou e a mulher pecou, Deus disse, do suor do teu rosto agora tirarás o teu sustento, trabalharás. Isso não anulou a bênção que é o trabalho, mas trouxe consequências por causa do pecado. E a gente vê isso na vida. A nossa vida, estamos debaixo de consequência do pecado. A morte é uma consequência do pecado, as nossas dores. A criação está sujeita à consequência do pecado, mas ainda assim continua sendo bom. A nossa vida continua sendo algo bom que Deus criou. Os céus continuam revelando a glória de Deus, apesar de estar sujeito às consequências do pecado. E assim é o trabalho. O Filho de Deus passou a maior parte do tempo trabalhando como marceneiro. Jesus passou a maior parte do tempo trabalhando como marceneiro. Só nos 3 últimos anos de sua vida ele se dedicou ao ministério público. Mas ele trabalhou. Paulo fazia tendas. E já que estamos olhando para o futuro também nessa carta, que fala bastante sobre a vinda de Jesus, no céu nós vamos trabalhar. Se você achou que você ia ficar na nuvem tocando uma harpa, você se enganou. Você vai trabalhar no céu. Contudo, sem pecado, sem dor, sem suor, sem tristeza, e sim com pureza, com glória, com poder, imortalidade e diante da face do Senhor, servindo ao Deus de toda a terra. Servindo ao Deus de toda a terra. Amém? Havia um preguiçoso numa cidade que ele não queria trabalhar de jeito nenhum. Então ele disse para os seus vizinhos, olha, podem me enterrar vivo, porque ninguém mais quer me ajudar e eu não vou trabalhar nem por força da lei. E aí os seus vizinhos pegaram ele e começaram o velório, caminhando com ele na rua para enterrá-lo vivo, porque ele se recusava a trabalhar.
Nisso estava passando um homem na sua charrete e viu esse suposto morto se mexer. E na hora ele levou um susto e ele falou: "Para imediatamente, pois esse homem está vivo. Esse homem está vivo." E aí pararam. E aí ele explicou: "Olha, ele não quer trabalhar e disse para ser enterrado vivo." E aí esse homem que viu esse preguiçoso disse o seguinte: "Toma aqui, um saco de feijão." E aí, "Eu quero lhe dar um feijão, perdão." Ele disse: "Eu quero lhe dar quero lhe dar feijão." E aí o preguiçoso disse: "Mas ele vai vir cozido ou cru?" E aí o homem disse: "É claro que cru, homem. Eu vou te dar uma chance para você plantar esse feijão e recomeçar a sua vida." E aí o preguiçoso pensou e disse: "Toca com funeral." É engraçado, mas muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas escolhem viver assim. Não seja como esse preguiçoso. Pegue o saco de feijão que estão dando, pegue aquilo que o Senhor concedeu para você e toque a sua vida e faça o melhor que você puder. Encare o trabalho como algo de Deus. É de Deus, pois Ele planejou, Ele estabeleceu e Ele ordenou o trabalho. Ele tem um propósito para o trabalho, para que o ser humano tire o seu sustento da terra que Deus colocou à disposição. Esse é o meio do nosso sustento. E essa é a segunda razão, que do trabalho nós tiramos nosso sustento e abençoamos os outros também. Então encare o trabalho como algo de Deus, porque o trabalho é um mandamento do Senhor. E porque do trabalho nós tiramos o sustento da terra que o Senhor nos deu, nos concedeu, e ainda abençoamos outras pessoas. Versículo 8 diz o seguinte: "Nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês." Versículo 10 diz o seguinte: "Porque quando ainda estava com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma." Também não coma. Versículo 12: "A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão." Comam o seu próprio pão. E versículo 13: "Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem." O sustento sempre virá de Deus, sempre virá do Senhor, mas Ele nos sustenta através do nosso trabalho. Ele nos sustenta através do nosso trabalho. Poder trabalhar é uma bênção. É uma bênção. Assim como poder desfrutar do fruto do seu trabalho também é uma bênção. Mas tudo isso vem do nosso Senhor. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim: "Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se?" Salmo 127 também diz: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam." E que o Senhor dá o sustento para os seus filhos enquanto eles ainda dormem. O Senhor prepara o sustento, enquanto outros trabalham, se cansam fadigando e ainda assim não conseguem reter o seu sustento. Está claro que o trabalho é uma bênção do Senhor e o desfrutar do fruto do trabalho também. O sustento sempre virá de Deus, mas Ele nos sustenta através do nosso trabalho. A lei da semeadura se aplica aqui também. Só colhe quem planta. Só colhe quem planta. E o que você planta, você colhe. Da mesma forma do trabalho. Olha, quem não quer trabalhar, não coma. Se você não quer semear, você não pode esperar colher. Você tem procurado semear na sua vida profissional, na sua vida intelectual? Pois Deus, Ele nos deu condições. Hoje nós temos um rápido acesso à informação. É claro que temos tantas fake news, tantas coisas, mas nós temos tantas coisas que podemos aproveitar. Por exemplo, podemos usar ensinos à distância, que por causa dessa pandemia foi cada vez mais intensificado. Como nós temos usado o nosso tempo? Será que temos também investido na nossa vida profissional? Temos, de fato, correndo atrás daquilo que o Senhor nos deu? Deus nos deu uma cabeça para pensar. Deus nos deu força e saúde. Como temos nos desenvolvido também na nossa área profissional? Até porque
isso vai ditar o rumo da nossa vida também. E nós fazemos isso não somente para termos riquezas e sermos ricos, não, mas para termos uma vida tranquila e podermos também abençoar outras pessoas. Porque o nosso sustento também deve ser usado para abençoar outros. O bem que o versículo 13 diz, não se cansem de fazer o bem, provavelmente se refere a alguma ajuda financeira ou caridade que aquela igreja fazia. Paulo não diz para parar de fazer isso. Paulo não diz para parar de ajudar as pessoas que têm dificuldade. Paulo não diz isso. Mas ele diz para observar se algum irmão não estaria abusando da generosidade. E como vimos, muitos desses irmãos tinham plenas condições de conseguir trabalhar. Não tinham nenhum impedimento. Mas Paulo deixa claro aqui, como uma nota de rodapé, olha, não se cansem de fazer o bem, porque há pessoas que não têm condições de trabalhar, há pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. E Paulo também não está dizendo, por exemplo, que pessoas que estão com estão recebendo algum auxílio, alguma previdência, não está falando também a aposentados que já tiveram a sua vida de trabalho, não está falando isso. Está falando de pessoas que têm plenas condições, que estão no tempo certo para trabalhar e ainda estão negligenciando isso. Ele não está se referindo a pessoas que não têm condições, que não estão conseguindo achar uma vaga de emprego, principalmente que estamos numa pandemia agora. Então sabemos que essa é uma situação que enfrentamos e temos ajudado também como igreja no que podemos. Mas Paulo está se referindo àqueles daquela época e muitos hoje que ainda escolhem não trabalhar. Tem todas as condições possíveis, mas escolhem não trabalhar. Talvez você já tenha ouvido alguma história na televisão de um jovem que tinha pais, tinha uma família, tinha uma casa, tinha uma escola boa, tinha todo o sustento, mas, vamos supor, por causa das drogas, ele escolheu viver nas ruas. Ele escolheu viver nas ruas. Ou ele escolheu não se desenvolver, escolheu não trabalhar. Nós temos muitos motivos assim. Pessoas que escolhem morar nas ruas. Escolhem morar nas ruas. Isso é triste. Não são somente essas, mas há pessoas assim. A igreja deve ajudar com o que pode, fazendo assim o bem. Mas para isso, alguém precisa doar. Para que a igreja possa ser generosa, precisa haver pessoas que possuam seu sustento para poder ofertar. Porque a igreja é formada de pessoas, de discípulos de Jesus. E se os discípulos de Jesus ninguém tiverem o seu trabalho, como é que a igreja irá se sustentar? E o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui, por exemplo, que a igreja não deve sustentar os seus ministros, por exemplo, que se dedicam integralmente a isso, porque em outras cartas ele mesmo já disse, olha, o trabalhador é digno do seu salário. E também outra parte diz o seguinte, que aquele que tem recebido a instrução deve compartilhar deve compartilhar também o bem material com aquele que semeia o bem espiritual. Então o apóstolo Paulo deixa claro que aquele que trabalha para o Evangelho também deve viver para o Evangelho. Então há também isso, e Paulo não está negando isso. Porque também, Paulo vimos aqui que ele diz, olha, era nosso direito, mas por causa dessa situação, nós decidimos ser o exemplo para vocês. Diante dessa circunstância, nós decidimos ser o exemplo para vocês. E Deus deseja que você seja generoso. Deus deseja que o trabalho possa possibilitar a você não só sustento para abençoar a sua família, mas para abençoar as pessoas que não têm condições, por diversos motivos. E ao invés de viver às custas dos outros, você pode repartir o que tem. Esse é o plano do Senhor. Efésios 4, 28 diz o seguinte, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O princípio é o mesmo. Tanto o ladrão quanto aquele que se recusa a trabalhar, tendo condições para isso, estão subtraindo de alguém. Estão subtraindo de alguém. O chamado é ser prestativo. O chamado é ser prestativo. E ele está dizendo, olha, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Obviamente, como eu já disse, ele está falando das pessoas que podem, que têm condições,
mas deliberadamente vivem uma vida, a sua própria escolha, vivem uma vida desregrada, desordenada e completamente sendo um mau exemplo para as pessoas. Se isso é um mau exemplo do ser humano, pois sabemos que o trabalho enobrece o ser humano, quanto mais para um discípulo de Jesus. Muitas pessoas acham que o trabalho secular é algo menos do que, digamos assim, alguém que trabalha integralmente. Lutero lidou muito com isso, porque muitos padres, muitos religiosos daquela época achavam que o monastério, que se dedicar completamente às atividades da igreja e ao tempo com Deus, uma vida espiritual, buscar uma vida espiritual e se distanciar totalmente da vida comum, era algo mais elevado. Tanto é que ele diz o seguinte, ele diz, olha, aquele que limpa o esterco, que acorda todas as manhãs para limpar o esterco da fazenda que é a responsabilidade dele, honra tanto a Deus quanto alguém que sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus. Porque estão fazendo o seu trabalho. Estão fazendo o seu trabalho. Devemos fazer o nosso trabalho. E lembrar que Jesus Cristo redime todas as coisas, inclusive o trabalho. Jesus Cristo redime todas as coisas. Ele redimiu todas as áreas da nossa vida, nosso ser. E no trabalho, nós somos pessoas novas. Em Cristo, nosso trabalho tem um propósito muito maior do que conseguir o alimento. É claro que isso é um mandamento do Senhor, nós vimos que essa é a vontade de Deus. O trabalho faz parte, estava no plano de Deus. Deus trabalha. É um mandamento do Senhor. Trabalharmos e termos o nosso sustento, isso é digno. Também podemos abençoar outros. Mas o nosso trabalho, ele não só nos proporciona isso, como ele tem uma perspectiva eterna. Porque no nosso trabalho podemos fazer a obra do Senhor, revelar Cristo para as pessoas, revelar Deus para as pessoas. Podemos refletir a imagem de Jesus. Nós podemos fazer a obra de Deus, podemos falar de Jesus para as pessoas no nosso trabalho. Nosso trabalho é um ambiente onde podemos dar frutos para Cristo. É uma ferramenta do Senhor também para o anúncio do Evangelho. Não somente para o nosso sustento, mas é um meio em que podemos ter contato com as pessoas que carecem de Jesus e podemos falar do amor dele. Podemos falar do amor dele. Portanto, meus irmãos, nós temos Jesus como o nosso maior exemplo de alguém que veio para cumprir o seu propósito, o seu trabalho, a sua obra e fez da melhor forma possível, de forma perfeita e completa. O trabalho de Jesus aqui na terra resultou em redenção para a humanidade. O trabalho de Jesus, a obra que ele veio fazer, a vontade de Deus que ele veio fazer aqui, a sua missão, resultou em salvação. Da mesma forma, eu creio que o seu trabalho, qualquer trabalho que você tenha, pode levar pessoas a conhecerem Jesus. E assim, o seu trabalho resultará também na salvação das pessoas. O trabalho de Jesus resultou em redenção para todo aquele que crê. Se você entregou sua vida para Jesus, então Deus, através do Espírito Santo, está trabalhando na sua vida também. Deus está trabalhando na sua vida, no seu coração, mesmo que você não perceba. E talvez você perceba e glorifique a Deus por isso. Deus está lhe conformando à imagem de Cristo e te deixando cada vez mais parecido com Jesus. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. E o seu trabalho é ressignificado em Cristo Jesus, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Pois agora você trabalha para o Senhor, não apenas para o seu chefe, você trabalha para o Senhor. Seu trabalho é do mestre para o mestre. Como disse Lázaro, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, meu caminho é do meu mestre. Oh Lord, tudo é do mestre, a nossa vida é do mestre, nosso trabalho é do mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo e do seu trabalho, que era morrer no nosso lugar, ressuscitar. E agora, nos redimir, nos justificar. O trabalho de Cristo nos deu vida eterna. Portanto, olhe para o seu trabalho de uma perspectiva maior.
do que aquela que talvez você esteja vendo agora. Como você tem encarado o seu trabalho? Será que quando o domingo está chegando no fim você já está triste porque vai iniciar a segunda? Você vive se arrastando no trabalho, louco para chegar ao fim de semana, louco para chegar em casa e se entreter com alguma coisa? Deus te deu um trabalho não por acaso. Deus te deu também meios para glorificar o nome dele no seu trabalho. O seu trabalho é um meio para isso. Hoje, talvez, quando você... Amanhã, provavelmente você vai estar vendo domingo, então amanhã, quando você for para o trabalho, iniciar segunda-feira, agradeça a Deus pelo seu trabalho. E fala, Senhor, ore, me ajude a glorificar o teu nome nesse trabalho. Eu quero ver o Senhor agir através da minha vida nesse trabalho. Seja grato com o trabalho que Deus tem te dado. Ore para que o Senhor abençoe o lugar onde você está trabalhando e que você possa compartilhar o amor de Jesus com as pessoas à sua volta. Deus tem colocado pessoas à sua volta, no seu trabalho, seus colegas de trabalho, passando por dificuldades. Com certeza alguém está passando por alguma tristeza, alguma dificuldade. Todos nós temos problemas e desafios. Aproveite, se aproxime dessas pessoas. Crie um relacionamento discipulador, uma evangelização discipuladora. Compartilhe do amor de Jesus para essa pessoa. Use o seu trabalho para glorificar ao Senhor, para trazer um sustento para a sua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Encare o trabalho como algo de Deus. Deus abençoe a sua vida e nos vemos até a próxima.